Olá, sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao Cidades 2030. Eu me chamo Nathalie Volcati, serei a sua guia na travessia da jornada dessa temporada, em que discutiremos sobre bem-estar e criatividade no ambiente urbano. No tema de hoje, discutiremos sobre cidades e pessoas em situação de refúgio. Para essa conversa, convidamos o professor Rafael Simões e Cléo Souza. Bom, a gente vai iniciar mais um episódio hoje no Cidades 2030 para falar sobre a cidade, os refugiados e a relação da recepção desse assunto e da mobilização desse assunto nos nossos assuntos urbanos. Eu quero agradecer a presença de vocês, obrigado por aceitarem o convite, sejam muito bem-vindos. E para começar a conversar sobre isso, eu gostaria que todo mundo soubesse quem está aqui na mesa, eu gostaria que vocês se apresentassem. Se você quiser, você pode começar, Cléo. Eu sou Cléo Souza, agradeço o convite, fiquei muito feliz de receber o convite de falar sobre esse tema. Eu sou formada em Relações Internacionais pela UF, em Niterói, e nesse contexto ali eu entrei em contato com a temática do refúgio e eventualmente me vi atuando de forma prática hoje como coordenadora do Projeto Ninho, que é um projeto de acolhimento e integração local de imigrantes e refugiados que residem aqui na região da Grande Vitória. Então, relacionado ao tema, e essa é a minha prática, né? Minha área. Legal. Bom, prazer estar aqui, queria agradecer. Eu adoro falar do tema, não só falar, mas também fazer coisas relacionadas ao tema. Então, sempre que tem uma oportunidade, aceito os convites, né? E mais uma vez agradeço. Meu nome é Rafael Simões, eu sou professor da Universidade de Vila Velha e junto com a professora Viviane Mosini, eu coordeno o NUARES, Núcleo de Apoio aos Refugiados no Espírito Santo. Apesar do nome refugiados, a gente acaba fazendo atividades de apoio, de extensão e também de estudos e de pesquisa, né? Porque somos uma universidade. Em relação a migrantes, pessoas com visto de acolhida humanitária, solicitantes de refúgio, refugiados, enfim. Todo esse grupo imenso de pessoas quando a gente olha para o Brasil já e para o mundo, né? Então acho que é um tema muito importante, cada vez mais importante para a nossa realidade, né? E como é que você chegou no envolvimento com esse tema, esse assunto? Sei que você vem da segurança pública, essas coisas se conversam, mas... Então, na verdade, assim, eu dou aula desde o início do curso de Relações Internacionais na UVV. O curso começou no ano 2000. Eu sou professor da UVV desde o ano 2000 e dou aula para o curso de Relações Internacionais desde o ano 2000. Minha formação toda é na área de História, da graduação ao doutorado. Mas e aí, logicamente, do ponto de vista da história, a discussão que eu fazia com os alunos nas minhas disciplinas, falavam do tema, pessoas deslocadas, refugiados, solicitantes de refúgio e tal, mas aí era uma perspectiva meramente teórico-histórica. Em 2004, a professora Viviane Mosini, que tinha terminado seu curso de graduação e estava começando a dar aula na UVV, ela cria o NUARES, né, o núcleo. E ela me convidou para participar logo depois. Eu ainda demorei um tempo, fui a algumas reuniões, mas na época eu estava muito envolvido, estava com uma carga horária grande de aula, de sala de aula. Mas no início dos anos 2010, mais um convite da professora Viviane, né? Ainda bem que ela insistiu em me convidar. E aí eu passei a participar do NUARES, da coordenação. E aí comecei a me envolver e a pesquisar o tema, né? E estudar, e a atender refugiados, e a me relacionar com os refugiados, migrantes de forma geral, né? E isso, assim, me trouxe um outro olhar, né? E aí eu me lembrei muito disso que a gente conversou aqui, né, um pouco antes, que é esse papel, essa função, né, social que a universidade tem. Qualquer que seja ela, pública, privada, enfim, qualquer estatuto jurídico que ela tem essa função social, pensando naquelas três pernas fundamentais, que é pesquisa, ensino e extensão. E eu acho que isso é o grande gancho do NUARES, porque ele permite a união dessas três coisas. E aí, Cléo e Natália, né? É uma coisa incrível, assim. O NUARES existe desde 2004, nós estamos em 2026, são 22 anos.
E não tem um ano que você não veja uma grande movimentação dos alunos, entendeu? Os alunos, especialmente de RI, mas também de direito, também de psicologia, de jornalismo, de publicidade, eles adoram participar do projeto. Eu falo sempre com eles, sempre que a gente tem a primeira reunião, né, do ano, do semestre, que a gente faz para apresentar para os alunos do primeiro período, eu falo que o Noares é uma escola teórico-prática de humanismo, né? E eu não tenho dúvida de que todos nós que participamos do Noares, além de aprendizados teóricos, a gente aprende a prática do humanismo em doses cavalares, ainda bem nesse caso. O que é mais complexo do que lidar com outra pessoa que está numa situação vulnerabilizada, numa situação e você ter que acolher, né? Lidar de onde sai, de onde chega e como é que harmoniza essa relação que essas pessoas vão ter, né? Mas você veio da relação internacional também, né? Aliás, você tem uma relação também com as relações internacionais. Como é que você começou a se envolver efetivamente com isso no seu percurso, na sua trajetória? Então, eu estava na época na graduação, e aí isso era 2016 para 2017, foi o auge da crise na Síria, e eu percebi que na época a gente não falava muito sobre, ali na minha localidade, né, a gente não falava muito sobre o refúgio, e na hora de escolher um tema do TCC, eu falei, poxa, eu quero pesquisar alguma coisa que eu ainda não tenha me aprofundado ao longo do curso, e esse era um tema que estava extremamente em alta, e aí decidi pesquisar e me deparei ali com uma realidade, apesar de só escrita, né, muita leitura, me deparei com uma realidade de muito sofrimento e de números muito altos, assim, e aquilo me impactou profundamente. Muitas vezes, eu sempre conto isso, né, por muitas vezes eu tinha que parar de ler, parar de escrever e tirar 5 minutos para chorar, assim, porque realmente é muito sofrimento transmitido, às vezes, na quantidade de números, nos abusos sofridos ao longo do caminho, nas violências relatadas. Então, naquela época, eu estudei especificamente sobre a crise de refugiados na Síria, o papel do Acnur ali, que é o Alto Comissariado para as Nações Unidas, das Nações Unidas para Refugiados, o papel da sociedade civil em cada um dos países que estava recebendo os refugiados sírios. E aí a gente ia se deparando mesmo com realidades muito difíceis. E aí, pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de perceber o quanto que essa realidade não estava tão distante de mim, né? Não era só ali no Líbano, na Turquia, na Jordânia, os países que estavam recebendo os refugiados sírios, mas que, na verdade, o Brasil já era, há anos, talvez há décadas, dos grandes destinos de refugiados aqui da nossa região, de refugiados que vinham de países africanos, mas principalmente, sobretudo, né, de países da América Latina, refugiados e imigrantes forçados. Então, eu decidi, a partir daquele momento, me envolver na prática com esse acolhimento. E aí foi quando eu conheci a Missão Avalanche, que é a missão que abriga o Projeto Ninho, e que na época o Projeto Ninho ainda estava sendo gestado ali pela Priscila. E a Priscila me convidou, então, para vir. Eu morava em Macaé, no Rio de Janeiro, me mudei para Vitória, para poder começar esse projeto na prática, né? Abraçar ali a visão que ela tinha formado e começar na prática, acolhendo os migrantes que já moravam aqui. E ela tinha começado, né, esse processo porque ela conheceu uma refugiada venezuelana que era estudante da UFES, de serviço social, se eu não me engano, e ela se encantou pela história dela e entendeu que, de fato, a gente tinha um papel nesse acolhimento. Então o Projeto Ninho nasceu a partir daí. E aí de lá para cá são 6 anos de bastante história. Legal. Você falou sobre até o título do projeto de vocês, e eu fiquei com essa questão. Existe uma diferença de refugiado, migrante forçado? Quais são essas diferenças, assim? Legal. O migrante, ele é como se fosse... O professor pode até me corrigir aí se eu me equivocar. Fica à vontade. Mas o termo migrante é como se fosse um grande guarda-chuva. E aí a gente tem dentro desse guarda-chuvas emigrantes, que são os que saem do país, imigrantes, que são os que entram no país. A gente tem um outro conceito, que é a migração voluntária e a migração forçada. E a migração voluntária é essa, que a pessoa se muda porque ela quer estudar em outro país, ela quer trabalhar, enfim, ela quer construir uma vida melhor, mas ela tem a opção de ficar
no país dela, se assim ela desejar. Ela não corre nenhum risco, não está exposta a vulnerabilidade. Mas o migrante forçado, que é aí dentro que se enquadra o refúgio, é um migrante que ele é forçado, literalmente, a sair do seu país para a preservação da sua vida. Então, o refúgio ele tem esse pré-requisito, né, da perseguição e do risco mesmo, a violação grave generalizada, a violação dos direitos humanos. Então, a pessoa, ou o grupo de pessoas, ela é de fato forçada a sair, porque senão, caso contrário, a sua vida está de fato em risco, né? Deixa eu contar uma história, Natália. Claro. Porque eu sou historiador, né? Mas contar uma história, assim, é uma história histórica, né? Que tem a ver com isso. E é importante a gente perceber que, assim, o conceito foi mudando ao longo do tempo. Ele foi sendo ampliado. Se você pega lá no início da década de 20, a então Liga das Nações, nossa aluna aqui de Relações Internacionais conhece, que era a antecessora da ONU, foi criada, né, pelo Tratado de Versalhes, logo depois da Primeira Guerra Mundial, criou um comitê para tratar dos refugiados russos, porque depois da Primeira Guerra começou uma guerra civil na Rússia e tal, bolcheviques, tal, né, brancos e vermelhos, e aí teve um grande fluxo de refugiados. Ali surgiu essa ideia, assim, de forma oficial, por meio de uma organização internacional. Mas era específico para os russos e tal. Ponto, acabou. Vem a Segunda Guerra Mundial e aí tem aquele transtorno, principalmente na Europa, mas também, principalmente na Europa, por conta do nosso olhar histórico, né? Na Ásia, violações chineses, né? Sofreram muito, os coreanos, também na África, né? Mas, assim, aí cria-se, em 1950, cria-se o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Moto contínuo em 51, porque já estava em discussão. 51 aprova o Estatuto da Convenção para Refugiados. Mas era um estatuto que dizia assim, refugiados são Resumindo, refugiados são aqueles europeus que estão fora dos seus países de origem até o dia 31 de dezembro ou 1º de janeiro desse ano, de 1951. Dali para frente não valeria mais nada. E aí ficou aquele negócio. Era basicamente para resolver um problema dos europeus, como é tradicional. Vamos combinar, né? Aí, em 67, veio um protocolo adicional à convenção, que aí acabou com esse critério temporal e continuou com o critério de que refugiado é aquela pessoa que sai do seu país por um fundado temor em relação à sua vida, por motivos de perseguição, de raça, de etnia, de guerra, perseguição política. Não se falava, por exemplo, em gênero. Mas a história muda, né? Todo mundo está querendo seus direitos também, né? Todo mundo, e é muito justo, né? E aí esse tratado essa concepção foi se ampliando, incluiu o gênero. Em 1984, aí vem um documento que é melhor. Na verdade, em 69, com a criação da Organização da União Africana, aí os países africanos, eles já estabelecem, por necessidade das dificuldades que eles enfrentavam, fruto do colonialismo que estava acabando na África, eles estabelecem um conceito de refugiado muito mais amplo, que leva em consideração as dificuldades generalizadas das pessoas. Mas eles falam isso em relação a eles. Mas já foi um pontapé inicial para você ver que não era só uma questão que afetava você, Natália, Cléo, Rafael, individualmente. Se você sofresse por conta do ambiente circundante, digamos assim, um fundado temor em relação à sua perspectiva de ficar vivo, você podia reclamar o status de refugiado. E isso é sacramentado no documento de 1984, que é a Convenção de Cartagena, países latino-americanos. Que a maior parte dos países do mundo não incorpora nos seus estatutos, mas o Brasil incorpora. E aí nós temos que admitir, assim, a legislação brasileira, seja a Lei de Refugiados de 1997, seja a Lei de Imigração de 2017, né? São marcos importantes e elas incorporam o que há de mais avançado na legislação mundial. Por isso que, se a gente olhar, e Cléo sabe, com certeza, conhece esses números pelo menos,
a gente vai ver, por exemplo, o Brasil é apenas o terceiro país da América com o maior número de migrantes, vamos usar a categoria mais geral, venezuelanos. Mas é o primeiro país em número de refugiados venezuelanos. Por quê? Porque os outros, a Colômbia e o Equador, e talvez até o Peru tenha mais do que o Brasil, esses países adotam um conceito de refugiado mais restrito. E o Brasil não, ele considera isso. E como a situação venezuelana, aí tem inúmeros motivos, não vou entrar no mérito agora, é uma situação de dificuldade grave e generalizada do ponto de vista econômico e social, o Brasil reconhece isso. Mas isso é o Brasil, alguns poucos países no mundo. A maioria ainda adota uma concepção mais restrita, que, claro, é razoável, mas que precisa ser ampliada. E aí, uma coisa que a gente discute muito no Nuares, e eu estou até com um grupo de estudo, de pesquisa lá sobre o tema, e nós estamos produzindo documentações, até porque nós aprovamos uma proposta na Comigrar, Conferência Nacional de Migrantes, Apátridas e Refugiados, no ano retrasado, foi em novembro de 2024, desculpa, que é a criação de 2 novas categorias de refugiados, que é de refugiado climático, que não existe oficialmente. A Comissão de Direitos Humanos da ONU até aprovou uma resolução de um caso de um camarada lá de Kiribati, que vivia na Nova Zelândia, ele reclamou, aí a Comissão de Direitos Humanos tomou uma decisão salomônica. Você não é refugiado climático. O conceito existe, mas você que pediu, não. Um negócio estranho, né? Mas, enfim, eles fizeram isso, mas o Acnur não reconhece, assim, não tem nenhum documento oficial da ONU de refugiado climático. Então, nós temos a proposta de criar essa categoria, oficialmente. E a segunda, essa é mais problemática ainda para o mundo, a gente acha fundamental, que é criar o conceito de refugiado econômico. Porque isso é a ameaça concreta da vida das pessoas. Por que os hondurenhos, nicaragüenses, salvadorenhos e tantos outros, principalmente do Istmo ali, da América Central, vão para os Estados Unidos? Por conta das terríveis condições socioeconômicas dos países. Isso é uma ameaça. Mas isso não está incorporado ainda. Só, por enquanto, um desejo teórico, uma formulação teórica. E por que o Brasil parece tão... Você também trouxe essa informação sobre o Brasil. Por que o Brasil parece mais... Não sei se preparado é a melhor palavra, mas está mais disposto a acolher essas outras possibilidades, assim, tirar dessa restrição, como o senhor mesmo trouxe. Vocês imaginam por que isso acontece? Vai, Cleo. Eu tenho uma ideia, assim, mas... Por favor. Deixa, Cleo. Por favor. Assim, olha só, sendo bem sincero, se a gente olhar, quais são os 2 governos que aprovaram as legislações mais avançadas que nós temos? Fernando Henrique Cardoso e o governo Temer. O governo Fernando Henrique Cardoso era um governo social-democrata, estilo brasileiro, que tinha alguma ação no social, né? Bolsa Escola, graças muito à ação da então primeira-dama, Ruth Cardoso. Tinha uma preocupação de ampliação do acesso ao ensino fundamental. Então, reconheçamos isso, mas foi um governo também de caráter muito liberal. Então, ele tinha uma base liberal conservadora junto com uma base, vamos assim, um pouco progressista. E o momento do mundo era um momento do neoliberalismo. E o governo estava se abrindo a isso, o governo brasileiro, tanto no âmbito das relações internacionais quanto no âmbito da política interna, privatizando empresas e tal. O governo Temer é ainda mais conservador, muito mais conservador do que o do governo Fernando Henrique. Mas, curiosamente, são esses 2 governos que aprovam. Então, a minha análise, avaliação, absolutamente pessoal nesse caso, não tem nada a ver com o Nuares. Nuares não tem uma posição sobre isso. É que esses governos, eles compreendiam que, isso daria um status ao Brasil no âmbito das relações internacionais. Aspas, uma linguagem menos acadêmica. Pegava bem. Mas como o Brasil não era um porto fundamental de grande fluxo de migração, era tranquilo, a gente ia fazer uma boa
aspas, mais uma vez, pose na cena internacional, íamos, e nesse caso, concretamente, éramos aparecer como um país progressista que avançava em relação até à legislação internacional, mas a gente não ia ter problema com isso porque o número de imigrantes, refugiados, era pequeno. Não tinha um fluxo enorme para o Brasil. Principalmente na época de Fernando Henrique. Mas o Temer não dava para desfazer aquilo, até porque o seu ministro das Relações Exteriores era o Aloysio Nunes Ferreira, que era oriundo do Tucanato lá de São Paulo, ligado a Fernando Henrique e tal. Então, assim, aí não dava para eles desfazer. Vamos fazer, deixa aí. Só que a partir dos anos 2000, como a Cleo chamou a atenção antes, o mundo ficou cada vez mais instável. Apesar de toda aquela promessa do fim da Guerra Fria, paz e tal, que paz acabou. Não tem paz. Ela continua. Os jornais, né? Assim, e dali para frente, como diz o meme, foi só para trás, nesse campo. Não tem um ano, desde 2010, pelo menos, eu vou dar um ano para não errar, eu acho que é antes, mas que o número de pessoas deslocadas e refugiados é sempre maior no ano seguinte. É que eu acho que 2010 foi quando eles começaram a contabilizar oficialmente, né? Aí esse é o parâmetro, mas de fato. Mas todo ano tem mais do que no ano passado. Mas como é que começou essa contabilização? Pelo censo? Ou... Não, no mundo. Quem faz isso é o Acnu. É um relatório internacional. Aí eles sempre apresentam em junho, que dia 30 de junho é o Dia Mundial ou Internacional do Refugiado. Aí eles apresentam em junho, próximo à data, referente sempre ao ano anterior. E se a gente olhar, o número só cresce. E aí o Brasil começou a receber refugiados. Até por conta da legislação mais flexível, mais aberta. Ainda bem. E vamos combinar. Ao meu juízo, nós temos hoje no Brasil, arredondando um pouco para cima, 2 milhões de refugiados, migrantes, de forma de pessoas com visto de acolhida humanitária. Isso é menos de 1% da nossa população. Sim. Nós temos espaço para receber muito mais gente. Muito mais gente. Agora, para isso, a gente precisa se preparar. Porque uma coisa, como a Cleo, que lida com isso no dia a dia, sabe, e nós no Ares lá também lidamos, né? Uma coisa é a legislação muito positiva, que facilita o acesso à documentação, tirar carteira de trabalho, CPF, cartão do SUS e tal. Outra coisa são as condições reais de vida dessas pessoas. É difícil você sair da teoria, do legal para o mundo real. Sim. Essa distância é distante. Sim. Né? Especialmente, desculpa interromper, mas especialmente quando... a gente vê famílias, por exemplo, venezuelanas, né? Que são, hoje, se eu não me engano, é a maior porcentagem dos nacionais que a gente recebe no Brasil. Muitas dessas famílias saem de uma situação, antes da crise econômica, saem de uma situação de classe média, de uma estabilidade financeira, de casa própria, carro próprio, negócio funcionando muito bem. E aí, de repente... não completamente de repente, né? Mas depois de ali um desenvolvimento de uma crise política e econômica tão complexa, eles se veem sem condição de manter tudo isso e abandonam. O que a gente recebe de relatos é que as pessoas abandonam suas casas, abandonam seus carros, seus bens, seus negócios, porque não tem condição de sustentar e vêm para o Brasil. E aí chegam no Brasil numa condição muito diferente daquela que eles tinham antes da crise na Venezuela. Então, chegam aqui advogados, chegam professores universitários, médicos, profissionais da área do comércio exterior e chegam aqui sem sequer ter uma facilidade, porque de fato é difícil no Brasil ainda a validação de diploma, por exemplo, exercerem suas carreiras, as carreiras que construíram ali há décadas, e aí chegam aqui e não conseguem dar continuidade do mesmo ponto que partiram e nem um pouquinho atrás, assim, bem atrás, economicamente falando. Então, isso também impacta todas as áreas da vida. Impacta a saúde mental, impacta os relacionamentos familiares, impacta uma perspectiva de futuro, a esperança de pensar um pertencimento que seja a longo prazo.
que não seja só emergencial ali nesses meses mais difíceis ou nesses poucos anos mais difíceis, mas se olha para um futuro mais distante e ainda se vê muito a galgar para se chegar onde tinha chegado antes da crise, né? Então, isso que o professor falou é perfeitamente necessário, assim. A gente, apesar de receber bastante gente, ainda tem espaço para receber muita gente, precisa pensar como desenvolver esse acolhimento. Sim. Para além do acolhimento básico. Isso a gente pode falar para os nacionais brasileiros também, né? Por que não? Mas, falando especificamente de imigrantes, essa é uma peculiaridade, né? Que a gente lida no dia a dia. Eu fiquei curiosa, justamente, eu perguntei como é que acontece essa contabilização, né? Porque, pelo menos quando, de fato, a gente trabalha com pesquisa, existe essa perspectiva de que, sem dado, muita coisa não acontece. E aí eu fico pensando, como é que deve ser lidar com as complexidades de cada situação, considerando que, por exemplo, um censo de contabilização ele é internacional. Então, ele não está dentro de contextos particulares ali, né? E aí, eu fiquei pensando, bom, eu acho que existem as leis, mas eu imagino que a instrumentalização dessas coisas, né, que exigem uma série de ferramentas e equipamentos para atuarem, como vocês estão falando, tem um nível tem muita coisa ainda para galgar. E aí eu queria entender isso, assim, no contexto que vocês estão ali, na prática, existem uma série de desafios, mas quais são esses principais desafios que vocês enfrentam ali? De alguma maneira, essa falta de dados ou essa falta de ferramentas ali para dar conta, ela incide de uma maneira muito negativa no trabalho de vocês? Olha, a falta de dados, ela chega principalmente na hora da divulgação do projeto e de se apresentar a relevância. Porque a questão do refúgio, eu posso dizer aqui no Espírito Santo, porque é onde a gente está inserido, né? Ainda é uma questão de invisibilidade, assim. Eu falei, né? Eu me mudei de estado para poder vir para cá, e aí quando eu falava que eu estava vindo para cá para trabalhar com refugiados, a primeira pergunta das pessoas era, mas tem refugiados em Vitória? Tem refugiados no Espírito Santo? Porque, de fato, é uma questão invisível. Mas o fato é que as pessoas estão trabalhando nos caixas de supermercado, os venezuelanos estão atendendo, enfim, nas lojas, estão limpando os hospitais e enfim, os comércios, mas se passam por invisíveis e essa questão não é levantada. Então, o dado mais preciso, ele ajuda muito na hora da gente entender a dimensão da situação que a gente está precisando lidar, até para pensar política pública, até para pensar ações da sociedade civil, para saber onde que a gente precisa, de fato, intervir, em quais níveis, né? Então, essa foi uma dificuldade que a gente sempre encontrou desde o início. Então, a gente tem ali as informações oficiais do Acnur, que são divulgadas em junho, como o professor falou, sempre referentes ao ano anterior. Então, as informações que a gente tem hoje são referentes a 2024, e aí, no próximo mês de junho, a gente vai receber as informações de 2025. Isso com relação ao refúgio mundial, né? De forma internacional. E aí, na mesma época, o governo brasileiro libera um documento que se chama Refúgio em Números, que aí diz respeito ao território brasileiro. Qual ano, perdão? No mesmo mês de junho. Todo ano, junto com o governo brasileiro libera. O governo brasileiro libera o Refúgio em Números, que aí diz respeito ao território nacional. Mas acho que também vale dizer que esses dois dados dizem respeito a refugiados, solicitantes de refúgio ou refugiados reconhecidos. Mas a gente vê, por exemplo, os venezuelanos, eu vou citar muitos venezuelanos porque é o que a gente mais acolhe em termos de quantidade e é com quem a gente mais lida. Mas muitos venezuelanos, por exemplo, não se registram no Brasil como migrantes refugiados. Eles se registram como solicitantes de residência. Vivem, na prática, a mesma vulnerabilidade de um refugiado, mas o documento é diferente, porque o Brasil dá essa opção para o venezuelano. Outras nacionalidades só têm opção de solicitar refúgio, como o cubano, por exemplo, não tem opção de solicitar a residência, somente o refúgio. Mas o venezuelano não. Então, às vezes, até o dado do refúgio, por mais que ele seja, né, um dado oficial do governo brasileiro, ele ainda fica subnotificado.
porque muitos deles pedem residência e não entram nessa contabilização. Outra questão de subnotificação também é porque o refúgio ele é contabilizado naquele momento, no momento da solicitação. Então, se o venezuelano entrou pela fronteira terrestre em Pacaraima, né, em Roraima, e ele solicitou refúgio ali, ele vai ficar contabilizado como um solicitante de refúgio em Roraima. Mas de lá ele migrou para o Espírito Santo, de lá ele migrou para São Paulo, de lá ele migrou para o Rio Grande do Sul, de lá ele migrou para o Paraná, e esses números não chegam necessariamente naquele estado. Até que ele renove dali a um ano, a realidade já é muito diferente. A gente nunca sabe. Quantos, se você perguntar para a Cleo, para mim, para qualquer pessoa que trabalha com refugiados, migrantes no Espírito Santo, nenhum de nós tem condição de te dar um número de quantas pessoas tem aqui no Espírito Santo. Exatamente. Porque Nós sabemos o número nacional, esse que eu te dei, perto de 2 milhões. Aí tem as categorias, né? Migrante, portaria tal, aí tem um monte de categorias. Nós sabemos esse número, mas no âmbito estadual e no municipal, que é onde rolam as políticas públicas. E aí nós temos um outro problema, Natália, que complementa, que vem junto com esse, né? Até porque é difícil você formular políticas públicas sem dados, como você já apontou. É que nós temos pouca integração entre os órgãos. Tem até o Espírito Santo aprovou uma lei 2021. Proposta do deputado Emílio Mameri, que trata de forma bem geral da migração. Mas aprovou a lei, ponto, acabou. Está lá a lei aprovada. Nenhuma política pública. Nada de instrumentalizado. Política pública disso surgiu. Então, nós não temos... E, na verdade, deveria ser uma função do governo estadual com as prefeituras. E como nós temos um número relativamente pequeno de imigrantes, refugiados, de todos esses grupos aqui no Espírito Santo, eu estimo, assim, uma estimativa bem... de 3 a 5 mil pessoas, seria muito melhor a gente formular políticas públicas nesse momento e começar a executá-las, porque você tem um grupo de aplicação, digamos assim, pequeno. Dá para você corrigir rotas, acertar e tal, porque eventualmente esse número poderá crescer. Porque o Espírito Santo ele tem atraído mais pessoas. Ele normalmente não é um porto de primeira chegada. As pessoas entram por Roraima, os haitianos entravam pelo Acre, muitos bolivianos entram por São Paulo, por Mato Grosso, muita gente que vem dos países africanos, Angola, Moçambique, Congo, República Democrática, Zimbábue, Nigéria, entra por São Paulo, Porto de Santos. Então, o Espírito Santo acaba sendo um porto de segunda chegada. A pessoa vai para algum lugar e de lá vem para cá. Porque aí começa a atrair mais. Aí um dá notícia para o outro, aí fala, aqui no Espírito Santo tá bom, tá tranquilo, não é um lugar tão grande, blá, blá, blá. Enfim, por N motivos. Teve é curioso, pode contar uma historinha, um fato assim, curioso. Uma família de palestinos que a gente apoia aqui, né, no Espírito Santo, vieram palestinos também, especialmente naquela operação Raízes do Cedro, que o governo federal realizou em 2024. Aí a gente sempre pergunta, né? Por que vocês vieram para o Espírito Santo, né? E aí o casal, e eles têm filhos, né? Eles me falaram assim, não, porque nós olhamos no mapa e o Espírito Santo parecia com o Líbano e com a Palestina. Aí nós achamos que era bom, porque era um tamanho pequeno, o formato, mar... Tudo que nos remetia à Palestina, que é a nossa terra de pertencimento, e ao Líbano, que é onde a gente morava. Eles olharam e escolheram. Eles não tinham uma pessoa aqui. Só que depois dele, aí já vieram outros. Aí eles já falaram para outra família, veio outro. Já temos 4 ou 5 famílias aqui. São N os motivos que levam. E era o momento exato para a gente ter uma formulação de políticas públicas. Eu não tenho dúvida que o pessoal do Ninho se debate com isso também. Nós, no Nuares, a gente fala disso há muito tempo, que a gente precisa. E, logicamente, não é papel do Nuares, a gente pressiona por isso, mas nós não podemos... Né? Sim. Isso é função do poder público, e eu penso que, nesse caso concreto, é função do governo do Estado, né? Articular junto às prefeituras. A Prefeitura de Vitória, destaque-se, organizou um comitê específico para discutir a questão
do Zuaral. Sim. Né? Eles estão Uns 2 anos atrás. Eu não sei se... Eles até me chamaram, mas a comissão só reunia de manhã no meu horário de aula. Eu nunca pude... Fui em uma reunião que eles fizeram à tarde. Eu não sei se a comissão está funcionando ainda. Não. Então, você vê que não teve continuidade. Sim. O Zuaral, eles estavam no Chico Prego, né? Foi. Mas já saíram. Já foram para outro lugar. Já foram, se eu não me engano, para Minas. Esse grupo. Que eles vieram para cá, foram para Minas, voltaram para cá agora. A gente recebeu, acho que 2 ou 3 grupos de Uaral em períodos diferentes, né? Veio um ano, depois foram para Juiz de Fora, aí depois outro foi para BH, enfim, aí foram migrando, porque justamente a política de integração e do Uaral tem uma peculiaridade, uma complexidade bem específica, né? Um grupo indígena venezuelano. Das tradições culturais deles. Exatamente. Então, de fato, exige uma complexidade maior ali na integração, mas enfim, não deu tempo de acontecer, né? Ou não aconteceu. E nós não temos política pública, entendeu? Sim. Aí acontece como? O Projeto Ninho, no ar. Autônomos, né? Sociedade civil. Algumas igrejas, tinha uma igreja que atuava em Vila Velha, e que estava muito ativo na época dos sírios, mas eles foram para o Paraná. Era a Missão Mais. Né? Missão Mais. Então, a Caritas Arquidiocesana, como em outros lugares do Brasil, também tem alguma ação, mas acaba sendo isso. Mas não tem alguém que integre e que tenha um negócio de orientação e de apoio, né? Sim. Porque essas pessoas precisam, assim, se a gente pensar, política de aprendizado da língua portuguesa, porque é uma instrumentalização fundamental para eles levarem a vida. Ninguém está falando em aculturação, claro que não, mas é fundamental que eles dominem o português para se integrar, para poder usar os serviços que existem na sociedade, serviços públicos, inclusive, né, para poder viver em comunidade. Isso nós não temos. É política de habitação para essas pessoas. É programa Minha Casa Minha Vida. Eles poderiam entrar. Até porque eles, como qualquer pessoa, desde o momento que faz a solicitação, eles têm direito de uso dos programas sociais do governo brasileiro. Sim. E dos governos... Nós não temos. E programas, então, de habitação, de aprendizado da língua portuguesa e de emprego. Até de qualificação para emprego. Não tem. A maior parte dessas pessoas, né, elas chegam e ao invés delas declararem, né, que são refugiadas, declaram que são Solicitantes residentes. solicitantes de residência. Dá para você ter ideia por que isso acontece? De fato, é uma falta de letramento ali em como... falta de assistência para a utilização do serviço? Ou se geralmente é motivado por outras coisas, talvez por medo de constantes repressões? Não sei. Existem motivações para isso? Olha, eu vou dar uma perspectiva das histórias que a gente ouve, né? Primeiro, existe uma resistência com o termo refúgio. Não, eu não sou refugiado, como se aquilo fosse talvez até um caráter taxativo, assim, né? O refugiado, aquilo se torna a identidade da pessoa. Sim. E, enfim, a gente usa o termo para fins de falar sobre os conceitos. Mas a gente precisa reconhecer que eles são pessoas, né? Com singularidades, com personalidades, com gostos próprios, carreiras próprias, enfim, famílias. E a gente não pode resumi-los a um termo. Mas eu já ouvi muitas vezes, eu não quero solicitar refúgio porque aí eu vou ser refugiada, né? Como se isso fosse um peso ali para a vida. Então, isso às vezes impede. Na prática, honestamente, eu não vejo uma diferença do refúgio para a residência no acesso a direitos. Então, pelo menos no Brasil, eu não vejo... Eles podem acessar os mesmos serviços públicos, eles podem trabalhar da mesma forma, enfim, não tem uma diferença. Eventualmente, eu vejo algumas vantagens na residência. Por quê? O refúgio, ele é solicitado e até que ele seja concedido, a pessoa precisa renovar o seu protocolo de refúgio e solicitação anualmente. Para algumas nacionalidades, isso acontece de forma mais rápida. A pessoa tem o seu refúgio concedido, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. Para o venezuelano tem sido essa a média.
Para outras nacionalidades, a gente tem pessoas que estão há 5 anos renovando anualmente o seu documento de refúgio e não tem o seu refúgio concedido. Então, 8. É uma instabilidade muito grande, você não sabe. O refúgio, teoricamente, ainda não vi isso acontecer, graças a Deus, mas teoricamente, se a situação no país muda, se o motivo pelo qual a pessoa diz que está fugindo muda, Venezuela, por exemplo, milagrosamente a situação mudou e a economia está bombando, o governo agora está de boa, está tudo de boa. O refúgio, ele deixa de valer. A residência, não. Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa, em um ano, 2010, resolveu sair, deu uma motivação sobre resolveu sair, não, né? Foi condicionada a sair e deu essa motivação, né? Mas aí, se até o momento que tiver de renovar de novo, a primeira motivação mudar, não, agora o país de vocês está legal, não faz o menor sentido, é isso. Isso. E aí ela não tem mais o motivo para solicitar refúgio. A residência não, ela é uma solicitação de residência, primeiro temporária, depois ela se torna permanente. E aí o maior atrativo que eu vejo das pessoas preferirem a residência porque a residência, primeiro, você tem um prazo de 2 anos para renovação e depois você tem um prazo de 9 anos. Então, você fica por muito tempo despreocupado de que seu documento está válido, em perfeitas condições de usufruir de todos os serviços disponíveis, né? E a partir da residência permanente, né, depois dos 2 primeiros anos, contando um prazo de 4 anos a partir da residência permanente, a pessoa tem direito a solicitar naturalização como brasileiro. E aí ela tem acesso, por exemplo, a fazer concurso público, tem acesso a outros direitos que somente brasileiros natos ou naturalizados têm, e isso tem se tornado um atrativo. Sim. É um atrativo, é uma vantagem, mas de fato... Parece uma vantagem, mas de fato revela cada vez mais a ineficácia se essas pessoas se declarassem de fato como refugiadas e a possibilidade da falta de assistência, assim, completa, Sim. né? A instabilidade, né, assim, porque o mundo, de forma geral, está muito instável. Sim. A cada momento surge uma novidade. Inclusive, estamos numa grande novidade. Uma grande novidade nos últimos 10 dias, né? Então, acho que assim, quando as pessoas ainda aí saem de um país que está, e elas não saíram voluntariamente, né? Que está com os seus problemas, sejam venezuelanos, sejam sírios, haitianos, afegãos, ucranianos. Essa semana chegou um casal de ucranianos aqui em Vitória, chegaram em Cariacica, vieram de Minas para cá. Enfim, seja de onde for, a pessoa não saiu voluntariamente, foi as circunstâncias que a forçaram. E aí chega num lugar e ainda fica nessa instabilidade, né? Vou ter que renovar, não sei se vou conseguir, né? Isso é muita pressão sobre as pessoas. Num ambiente que você está, num lugar que você não conhece muita gente, às vezes você não conhece ninguém, né? Às vezes você tem lá alguns da sua comunidade, do seu país que você conhece, às vezes você não conhece ninguém, esse casal de ucranianos que chegou. Eles não conhecem absolutamente ninguém. Nós temos um ucraniano que nós demos um atendimento lá no Noares para ele. Ele era o único ucraniano que eu sabia que está aqui. Ele está aqui há vários anos, desde a primeira invasão russa lá na Crimeia, em 2014. E o cara morava lá em Colatina e tal. Ele sozinho, né? E isso, claro, assim, gera uma pressão sobre a pessoa, né? Sim. Você viver num lugar que, de repente, você não domina a língua, que você não domina os códigos, os valores culturais, você não domina a simbologia da vida, digamos assim. Sim. E ainda você ficar nessa incerteza. Daqui a pouco vem a renovação do documento, será que eu vou ter, será que eu não vou ter? É muita angústia, né? O medo é um fator real, assim, medo de... Por exemplo, a porta de entrada, né, para a documentação do migrante no Brasil é a Polícia Federal. Só que o termo polícia, para quem ainda não tem um documento oficial, para a gente pode não parecer lá grandes coisas, mas para quem vem de contexto de perseguição, de guerra, muitas vezes perseguição política, falou que tem que ir na Polícia Federal, a pessoa automaticamente, não, mas eu vou ter que pagar multa? Será que eu vou ser extraditado? Será que... Existe um medo real. Então, por exemplo, a gente faz... Os documentos que a gente ajuda a fazer o processo, a gente faz questão de acompanhar a pessoa na polícia para que ela veja
que o contexto, que ela não corre risco nem de pagar uma multa indevida, nem de ter seu direito negado, nem de ser mal atendida, muito menos de ser extraditada do país, assim. Então, o medo, nesse sentido da documentação, é muito real, porque a gente sabe que no Brasil é muito raro a pessoa ser extraditada. É muito raro a pessoa ter que pagar uma multa porque ela deixou passar ali, sei lá, uma semana, um mês do seu vencimento. Eu nunca vi. Eu também não. Mas esse não é o contexto global. A gente vê um contexto de muita hostilidade com relação ao migrante no mundo. E as notícias correm, as pessoas têm medo. Sim. Tanto financeiramente, no sentido de multas, quanto de perderem o seu direito de continuar habitando naquele lugar. Então, o documento, ele não é só um pedaço de papel que permite a pessoa trabalhar. Ele apazigua muitas angústias internas que permitem a pessoa ter esperança de continuar pensando numa vida estruturada, sem ter que a qualquer momento, mais uma vez, pegar as poucas coisas que cabem nas mãos e sair para outro lugar, forçadamente, novamente, né? Sim. Então, a gente, às vezes, subestima a importância de uma boa documentação migrante, um bom processo, um processo de informação que seja acessível também. Informação tanto para o migrante quanto para os organismos públicos que atendem migrantes. Não só a Polícia Federal que faz a documentação, mas a Caixa Econômica que vai receber o migrante para abrir uma conta. E a gente já recebeu relatos de que pessoas chegaram com a ENM, que é o Registro Nacional Migratório, e o atendente da Caixa Econômica falou, não, isso não é um documento oficial de identidade, você não pode abrir uma conta na Caixa Econômica, porque esse não tem que ser um RG. Só que o migrante ele não tem direito ao RG, ele tem direito ao RNM, que é um documento emitido pelo Estado brasileiro, oficial de identidade. Então, nesse caso, legalmente, a pessoa tinha direito a abrir a conta, mas aquele atendente não sabia. Não, as pessoas cobram, às vezes, cartão do SUS. Por isso que a gente lá no Nuares, o cartão do SUS não é obrigatório. Nenhum de nós tem que tirar cartão do SUS. 0. Mas a gente tira. Por quê? Porque já teve caso de pessoas que tiveram seu atendimento negado. Cadê o cartão do SUS? A pessoa vê que é estrangeiro. Às vezes a pessoa está até falando um português, aquele português assim, mas a pessoa nota o sotaque. Cadê o documento do SUS? Não tenho. Nego o atendimento. E não pode. Pela legislação, pela Constituição brasileira, o atendimento é Sistema Único de Saúde, atendimento universal. Ponto. Mas as pessoas não. Por isso que a gente tira. É um documento, tira. Seu cartão do SUS, quando for no posto de saúde, for na UPA, for onde for, leva esse cartãozinho porque garante o atendimento. Por prevenção. Sei. Eu posso fazer uma pequena propaganda, Natália, assim, que é de um projeto legal, assim, que nós estamos fazendo na UVV, que aborda muito dessa preocupação que a Cleo levantou, que é um projeto que eu estou coordenando. Nós vamos produzir, nós estamos, um projeto de iniciação científica com foco de extensão, produzir uma cartilha com essas orientações, entendeu? Inclusive para distribuir essa cartilha para os servidores públicos. Exato. Sim. Porque não basta o venezuelano, a venezuelana, ou ucraniano, a ucraniana, ter a noção dos seus direitos. Porque ele vai se relacionar com um servidor público brasileiro ou alguém que dá um atendimento que é de serviço público mesmo no âmbito privado, que muitas vezes não conhece. Aí a pessoa fala, você não tem um documento de identidade, não tem um RG. Não, ele não tem que ter o RG. Então, nós estamos fazendo essa cartilha que vai ter 2 modelos, né? Um para os brasileiros, né? E outro para os migrantes, refugiados e tal. Porque a gente identifica esse problema na prática, que é um problema sério, né? Porque você impede a pessoa de ter acesso a coisas que ela tem direito. Eu não estudo, né, sobre a temática dos refugiados e tudo mais, mas eu acho que eu já consigo compreender que existe uma série de problemas, de fato, uma série de entraves, né? Porque a gente falou sobre a falta de dados. Então, os dados que se lidam são os dados que estão no plano nacional. Então, ele não tem especificidade. O que impede, inclusive, o desenvolvimento de políticas de governo, né?
que se tornem políticas públicas e em colaboração com as cidades. O professor falou, inclusive, sobre como você acredita que existem alguns pilares que devem ser garantidos ali, que tem a ver com vocabulário, que tem a ver com emprego, com a educação. E aí a gente descobre que essas pessoas, elas precisam também lidar com o seu dinheiro, né? Precisam lidar com viver, né? Na cidade. E aí elas são impedidas de poderem ter uma conta, de ter alguma coisa, de abrir qualquer coisa, de usufruir do serviço, porque os próprios servidores, eles não estão letrados, e aí é uma série de negligências. E aí eu fico pensando, de fato, a cidade realmente não está nem um pouco preparada para lidar com essas pessoas, e essas pessoas, ao que parece, né, sem nenhum... quando sem sorte, né, de ter ali no... Sorte que eu digo aqui no Espírito Santo, me parece que tem alguns grupos, se mobilizam, etc. Mas eu acho que também nenhum grupo conseguiria dar conta se fosse uma grande demanda. E aí, essas pessoas não são cidadãos, o fato é esse, assim, elas não são possibilitadas a serem cidadãos, usufruir a cidade, né? Se relacionar com a cidade, de fato. Então, aí você falou numa questão da invisibilidade. E há um tempo, a gente tem, em alguns outros episódios, também tem surgido, inclusive, uma conversa sobre as pessoas em população de rua, né? Então, eu imagino que também possa ser comum esse tipo de situação, né? Quando não existe assistência adequada. Enfim, muitas coisas podem acontecer, né? A gente está enfrentando essa situação aí, esse caso de alguns prefeitos aí, alguns governadores que estão expulsando pessoas que chegam sem documentos, sem trabalho. Uma completa alucinação, assim. E, enfim, existem muitas coisas, muitos desafios. E eu queria saber, a gente está encaminhando para o fim, e eu queria saber quais são as possibilidades positivas, quais são as oportunidades que estão aparecendo, né, dentro do... Você já trouxe fez a publi, mas é interessante, pensa na cartilha, né? Mas é aquilo, é paliativo ali, né? Porque isso não é um dever da organização da sociedade civil e às vezes os OSCs e os projetos de extensão estão tendo que dar conta do que não era para dar conta, assim, né? Então, quais são as oportunidades? E, principalmente, diante desse novo contexto que a gente está enfrentando aí, que a gente já teve algumas pessoas do governo que disseram, realmente, eu acho que a gente precisa começar a se preocupar um pouquinho, né? Quais são essas expectativas também, projeções desses contextos, né? Aí ambos podem falar também, caminhar. Pode pensar. Eu acho que a gente tem dois grandes âmbitos da questão do acolhimento. O primeiro deles é o que a gente falou bastante aqui, que é com relação aos direitos, aos mecanismos que as pessoas podem usufruir para recomeçarem na prática a sua vida. E o segundo âmbito, que eu entendo que é igualmente importante, é o acolhimento, assim, na prática, né? O acolhimento pessoal, o acolhimento de ser humano para ser humano. E isso é boa parte do trabalho que a gente tem feito também enquanto projeto. A gente entende que uma boa integração passa por pertencimento também nos relacionamentos. Não só um pertencimento de poder usufruir dos direitos, que para mim isso é o básico, isso é o mínimo a ser oferecido, mas também um pertencimento de se estabelecer boas amizades, de ter grupos com os quais se pode contar, não só no perrengue, mas para se desenvolver a vida. De fato, amizade, né? Eu e você temos amigos, a gente sabe o quanto isso é extremamente importante. E isso, como eu falei, é uma boa parte do nosso trabalho, e a gente entende que isso passa essencialmente pela sensibilização da sociedade civil. Então, a gente fala sobre isso em toda oportunidade que tiver. Eu vou falar sobre acolhimento, eu vou falar sobre a realidade dos migrantes que a gente conhece, para que quando o fulaninho qualquer cruzar com uma venezuelana na rua,
num caixa de supermercado, como eu falei, enfim, repondo o estoque de alguma loja, a pessoa será tratada com dignidade porque ela ouviu de alguém que se importa, que entende a importância, ou foi despertada para aquilo porque aquela invisibilidade foi quebrada. Então, agora você não pode mais dizer que você é ignorante. Você sabe de uma realidade que muitas vezes é de muita dor e você tem a opção de tratar aquela pessoa com dignidade, com acolhimento, com empatia, com compaixão. Então, é um trabalho de formiguinha, sejamos sinceros, né? De pessoa para pessoa. É difícil atingir grandes grupos desse jeito, mas a gente tem feito esse trabalho em escolas, em universidades, em igrejas, em outros grupos que abrangem, de fato, a sociedade, que a pessoa comum vai estar lidando com o migrante morando aqui na nossa região, né? Então, e a gente tem visto um envolvimento muito grande das pessoas, assim. É uma sensibilização que, de fato, chega não só no coração, não só no emotivo, mas que se entende uma necessidade de ação. Tanto para a doação de coisas que são emergenciais e que são necessárias, mas para o envolvimento no relacionamento, para se conhecer as pessoas e se tornarem amigas, né? Eu acho que a amizade tem um poder muito grande nesse contexto e apesar de a gente tratar disso de forma numa escala menor, eu acho, é difícil você ser amigo de todo mundo, mas você pode conectar outras pessoas para estabelecer esses vínculos. Então, essa tem sido parte da minha esperança no trabalho, apesar da gente identificar muitos percalços e muitas dificuldades. A gente vê pessoas se mobilizando por pessoas, é realmente muito, muito bonito e me traz esperança, né? De fato, a gente falou sobre dimensões jurídicas, econômicas, etc., mas definitivamente existe a dimensão afetiva, né? Por isso que a gente lá no Ares, Cleo, eu acho que essa questão que a Cleo levantou é chave, né? É lógico. Você tem toda a parte que nós já discutimos antes para garantir, assim, a possibilidade mas essa coisa do acolhimento, da integração efetiva e afetiva. Então, lá no Ares, a gente gosta de fazer todo ano uma festa, por exemplo, para as crianças dos filhos das famílias que a gente apoia. A gente marca, faz, aí arruma um pula-pula, arruma as atividades, coisas dos jogos lá que tem do curso de educação física e treina os alunos da universidade para serem, né? Você vai ficar brincando com isso, para eles verem que eles são queridos, que eles são respeitados, que eles são acolhidos não só para resolver o BO. Não, vem cá, porque até para que eles não pensem na gente só como resolvedores de BO. Como uma coisa muito utilitária. Então, acho que isso é importante, assim. E a gente busca lá na UVV sempre ter contato com as famílias. Às vezes, mandando um zap. Só mandar um zap. E aí, como é que tá? Tudo bem? Tem tempo que vocês não aparecem, mas está tudo tranquilo por aí. Porque a pessoa vai estar bem, ótimo. Mas ela vai ver que alguém se lembrou dela. Isso não tem preço. Então, acho que essa questão que a Cleo levantou é chave. E, mais uma vez, né, Natália, a gente pode voltar nisso para fazer uma provocação final. São coisas que nós temos condições de fazer, mesmo que numa escala micro, Projeto Ninho, no Ares, porque nós ainda estamos num ambiente de pequenos números. Se a gente estruturasse uma política pública que contemplasse, inclusive, algum tipo de serviço de atendimento psicossocial, estava... Então, assim, final da história para mim. O que nós precisamos? Precisamos de uma política pública. Nós esperemos, torçamos que o governo do Estado se mobilize. Talvez não esse ano eleitoral e tal, mas no próximo ano, seja quem governador eleito for, que pense nisso, até como uma possibilidade. Sim. O Estado do Espírito Santo é bem organizado, assim, tem as finanças em dia, né? Isso é sempre destacado. Então, não custa a gente deslocar algum recurso humano, tecnológico, financeiro,
para olhar para essas pessoas e enfrentar essa questão enquanto numa escala menor, enquanto está acontecendo numa escala menor. Sim. Porque os resultados serão muito melhores, inclusive, né? Penso eu. Sim, com certeza. De fato, até para finalizar, realmente precisa de uma política pública porque precisa de um corpo de equipamento institucional que dê conta disso, porque quando vocês falam sobre essa dimensão afetiva, eu me lembro muito, assim, de algumas conversas, né, que eu tive com algumas amigas que são do serviço social e que trabalham em equipamento, seja em política de juventude, em política assistencial. E a gente teve até uma conversa sobre a importância dos concursos, né? Porque as pessoas, a ideia, né, é de que, de fato, num concurso ali a pessoa entre e ela esteja disponível para desenvolver uma relação que ela precisa ser duradoura, né? Assim como as agentes de saúde, né? Então, se uma pessoa não consegue ter acesso nem ao SUS, ela não vai ter acesso àquela pessoa. Às vezes, uma agente de saúde permanece com a mesma família por 10, 20 anos. Então, é pensar, de fato, né? Política pública para pensar também nessa permanência, né? Não num trato que tenha que ser somente com a organização civil ou só com empresas, porque as pessoas vão mudando, até para não deixar cair em interesses de mercado, né? Não deixar sujeitos a essas coisas. Mas, de fato, parece que existem muitos desafios, mas é interessante, é bom saber que alguns movimentos estão sendo feitos e está dando certo, dada a condição que tem sido minimamente favorável, né? Não é um problema social, e eu acho que essa é a grande questão, né? Parece que os movimentos do governo, né, políticos, eles acontecem quando alguma coisa se torna um problema social e aí associam as pessoas ao problema social, e aí as coisas vão se desenvolver de uma coisa negligente, enfim, e desnecessária. Mas, enfim, a gente infelizmente já chegou ao fim. Mas se vocês quiserem finalizar falando sobre o projeto de vocês, as redes do projeto, como alguém que tiver interesse de chegar junto, atuar ou auxiliar, como é que essas pessoas podem chegar. E também se vocês quiserem compartilhar as redes sociais pessoais de vocês. Então, o Projeto Ninho está no Instagram como @projetoninho.es. Lá também no link da bio tem o link do WhatsApp, se alguém quiser mandar mensagem. A gente tem trabalhado a partir de 4 programas principais. O primeiro deles vai justamente nesse último ponto que eu falei, é o de comunidade. A gente entende que o pertencimento relacional faz muita diferença na integração local. Por isso a gente se reúne pelo menos uma vez ao mês. Sempre o último sábado do mês é o nosso Dia da Família. E a gente se reúne despretensiosamente para estarmos juntos, né? Para estabelecer esses relacionamentos. A gente também tem um programa de empregabilidade e empreendedorismo, que tem, nos últimos anos, tido seu foco principal na realocação para vagas de trabalho mesmo, em parcerias com empresas, com outros projetos que facilitam esse acesso. A gente tem um programa de pontes que ajuda pessoas a alcançarem serviços que já existem, mesmo que não sejamos nós que estamos oferecendo esse serviço, seja ele a documentação, seja ele médicos, advogados que oferecem consultas sociais das suas especialidades. Então, a gente faz essa ponte entre quem tem o serviço a ser oferecido e a pessoa que está precisando do serviço. E a gente também tem um programa de doações. Então, a gente recebe doações de roupas, sapatos, itens de casa. E mensalmente a gente faz uma lojinha, que é simbolicamente chamada assim, porque as pessoas podem acessar aquilo que elas precisam e, enfim, serem supridas nessas necessidades físicas também de roupas e sapatos e itens de casa. Então, essa é basicamente a nossa atuação. A gente está disponível no WhatsApp, no Instagram para trocar uma ideia também. E agradeço muito pelo convite e pela participação. Perfeito. Eu queria agradecer o convite, né, e a participação, agradecer essa conversa excelente, né, com você, Natália, e com a Cleo. O Noares no Instagram, né, @NoaresUVV. A gente faz esses trabalhos muito semelhantes ao Projeto Ninho, mas a gente se organiza lá por comitês, né? Então, tem o comitê de apoio, tem o comitê de ensino, o comitê de empregabilidade e empreendedorismo, que, né, trabalha nessas questões. A gente também recebe doações de roupas, de sapatos, de alimentos, né? A gente faz atividades para recolher. Hoje,
né, agora em março, né, dia 10, 11, 12 de março, temos o sebo, que a gente ganha livros em doação e vende lá para os alunos da universidade. Com esse dinheiro a gente também compra alguma coisa, enfim. A gente recebe esse material e doa para as famílias que a gente apoia. E então, quem quiser seguir o Noares, né, é só entrar lá no Instagram e, se quiser falar com a gente, mandar uma mensagem lá na direct, né? E porque tem um dos comitês, é o comitê de comunicação, que cuida desse relacionamento das redes e que vai te dar uma resposta e vai, enfim, interagir com qualquer mensagem que as pessoas mandarem. Obrigado mais uma vez, adorei a oportunidade. Obrigada a você, gente. Muito obrigada, e a gente finaliza aqui.